Ministério da Fazenda confirmou que vai acabar com a isenção tributária para encomendas internacionais de até $50 entre pessoas físicas. Fernando Haddad explicou que a decisão do governo é para acabar com a concorrência desleal entre varejistas brasileiras e empresas de fora do país. Segundo o ministro, muitas empresas enviavam encomendas internacionais em nome de pessoas físicas para burlar o pagamento de imposto. Haddad afirmou ainda que a expectativa é de que a arrecadação com o fim da isenção seja de R$8 bilhões por ano. Sobre esse assunto, então, conversamos agora com a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E também o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Deputado, também seja muito bem-vindo. Bom dia. Cumprimentar você, cumprimentar a minha colega a deputada Anne. Vamos fazer uma boa discussão sobre essa matéria, com certeza. Importantíssima essa discussão, nosso painel CNN no ar. Deputada, começo então com a senhora com relação à medida do governo. O governo acerta ao acabar com a isenção para encomendas internacionais de até $50 entre pessoas físicas? Bom, eu acho que isso não é uma resposta muito simples, né? Mas eu quero pontuar que o governo não acerta com essa medida. Mas nós temos aí uma grande oportunidade de discutir a proteção ao consumidor e também aos empresários e empreendedores brasileiros. Nós estamos em meio a uma discussão da reforma tributária e onde é levantado muitas vezes a questão do custo Brasil. Eu acho que não se resolve o problema do custo Brasil, os problemas enfrentados pelos empreendedores brasileiros e buscando um protecionismo em relação à indústria e o comércio brasileiro, taxando o consumidor. Eu quero aqui só fazer uma ressalva sobre a questão da importação. Hoje, uma pessoa que consegue sair do país, que consegue fazer uma viagem internacional, ela pode trazer o número a quantidade que quiser de produtos para consumo pessoal e tem também um limite de $1.000 para compras, né, no exterior também, que não sejam incluídas dentro desses itens, né, de consumo pessoal. Então, há uma diferença aí sobre o objetivo do governo. Eu entendo que este objetivo do governo em taxar as compras até o limite de R$50 acaba prejudicando quem o governo muitas vezes diz que protege, né, que é o trabalhador de uma classe mais baixa, porque este trabalhador não tem essa oportunidade, e acaba ficando excluído das possibilidades, né, do comércio de comprar, né, fora do nosso país. Então, eu acho que pontuar que é uma medida equivocada, mas, ao mesmo tempo, a gente traz aqui à luz uma discussão sobre a questão do custo Brasil, do custo que os empreendedores têm de trazer também esses produtos, porque muitos representantes, né, e muitos empresários do comércio varejista também importam seus produtos, pagam tributos altíssimos em cima da importação e além de pagar também sobre o frete, né? Então, eu acho que a gente está aqui com uma grande oportunidade de fazer essa discussão, não só com um olhar em cima da arrecadação do governo, mas também preocupados com o consumidor e com o empreendedor nacional. Deputado Mauro Benevides Filho, o consumidor de mais baixa renda é o mais prejudicado com essa medida do governo? Bom, vamos explicar para a população brasileira, para os internautas, para os assinantes, o que é que está acontecendo na realidade. Hoje, qualquer encomenda que venha de pessoa jurídica, seja Shein, seja AliExpress, seja Amazon, o que quer que seja, de qualquer valor, portanto, independente de ser até $50 ou não, todos pagam o imposto sobre importação, que é da ordem de 60% do valor. Todos. No entanto, a regra faz uma separação. Se for de pessoa física para pessoa física, somente neste caso, até $50, não haveria a incidência
dos 60%. O que é que aconteceu nesses últimos 3 anos, sobretudo aqui no Brasil? Quando essas empresas perceberam o espaço aberto que teriam para fazer, o que é que aconteceu, Carol? Essas empresas começaram a usar nomes de pessoas físicas para poder enviar a mercadoria para o Brasil sem o imposto. Isso eu não vou chamar de fraude, porque ficaria uma coisa muito pesada, mas é um bypass inequívoco, onde você faz a compra de qualquer dessas empresas, elas, em vez de enviar em nome da empresa, olha o detalhe, em vez de enviar em nome da empresa, ela vai buscar o nome de uma pessoa física e aí envia para a pessoa física dizendo que é uma venda de pessoa física. Isso é um bypass tão grande que eu vou te dar aqui um número que é importante a todos nós brasileiros e brasileiras tomarmos conhecimento. Em 2020, foram 53 milhões de encomendas, de pacotes que chegaram aqui no Brasil. Essa prática se aprofundou tanto que em 2021 foram 129 milhões de pacotes. E não ficou por aí. Em 2022, foram 179 milhões. Portanto, há um crescimento, há uma vulnerabilidade da forma como está sendo enviado, fazendo o bypass de uma empresa. Eu compro de uma empresa e recebo de pessoa física, e tem 2 aspectos importantes que isso está causando. Primeiro, essa concorrência é realmente desleal. E eu escuto aqui e acolá, não, mas a pessoa mais pobre que pode ter acesso a lá vai sofrer, mas o irmão dela, o pai dela está sendo desempregado, porque as empresas aqui estão sem condições de competir. Então, esse é um fator importante que nós não podemos abrir mão. As empresas brasileiras perdem competitividade porque pagam o tributo internamente e esse bypass que vem lá da China, onde quer que seja, ele envia para cá. E a Receita, eu conversava ainda ontem com o secretário Robson Barreirinhas, a Receita vai usar o seguinte procedimento para finalizar. Ele vai exigir das empresas que estão vendendo para o Brasil toda uma identificação de quem é, ou seja, vai ter que dizer à empresa, o courrier, o transportador que vai trazer a mercadoria, ele vai ser obrigado, ele só poderá trazer referida compra se for com a identificação, para a gente saber no Brasil quem é que está fraturando, vamos dizer assim, as compras e quem é que está realmente fazendo o bypass de empresas do mundo afora para vender aqui no Brasil, tirando emprego, que é muito importante. E o Brasil, como vai ter um baixo crescimento do Produto Interno Bruto em 2023, nós não vamos crescer mais do que o mercado está dizendo 0,9, talvez a gente vá a 1,2, 1,3. Então, essa questão do emprego, ela tem que estar no centro da decisão. E a última parte é que isso é uma evasão de divisas sem precedentes. Enquanto a Receita está dizendo que pode faturar 8, 9 bilhões de reais com isso, a informação que eu tenho do mercado, das empresas, é que esse crescimento exponencial que eu acabo de me referir, isso está drenando entre 30 a 35 bilhões de reais que poderiam estar sendo usados para poder fazer uma melhor educação, aprimorar o atendimento de saúde, e isso precisa ser discutido, além da perda de emprego, né, que o irmão ou o pai da pessoa que está comprando está perdendo a sua oportunidade aqui no país. Deputada Anne Ortiz, os argumentos trazidos pelo deputado se assemelham à defesa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem fazendo dessa medida. Haddad fala em concorrência desleal, em contrabando digital e que essa medida conseguiria coibir esse tipo de ação. Na sua avaliação, deputada, o governo conseguirá atingir esses objetivos? São objetivos que justificam o fim da isenção? Na minha opinião, eu acho que a gente fomentar o emprego no nosso país, ajudar os empreendedores, né, a poder gerar mais emprego, mais renda e fazer a economia girar é fundamental. Isso tem que ser prioridade do governo. Não vejo, lamentavelmente, isso como uma prioridade do governo. Se assim fosse, o governo ia estar repensando uma forma de realmente tirar o peso do Estado das costas do trabalhador,
para que a gente pudesse, para que os empresários realmente pudessem gerar mais emprego e, consequentemente, mais renda. Nós temos a carga tributária mais... uma dos pesos, né, tributários sobre a população maiores do mundo, e a entrega de políticas públicas ou de serviços à população, como referiu o deputado, é um dos piores. Então, a gente tem uma complexidade da carga tributária também muito grande, o que acaba tornando não só o produto brasileiro mais caro, mas também a dificuldade da geração de emprego. Nós temos que aproveitar que o Brasil se digitalizou, foi um dos países que mais se digitalizou nos últimos tempos e fortemente também por conta da pandemia, e fazer com que o nosso produto também seja mais competitivo lá fora. Para isso, é importantíssimo nós falarmos sobre a questão do peso dos impostos em cima das empresas brasileiras. Então, eu não vejo como uma solução, e eu acho até uma forma muito simplista de taxar esses produtos, que o contribuinte pague mais caro ainda, e diferente, inclusive, a gente viu uma frase da primeira-dama falando que tinha conversado com o ministro Haddad e que ele tinha colocado que isso não ia recair sobre o consumidor, mas sobre as empresas, o que não é verdade. Nós sabemos que o consumidor acaba pagando a conta. Nós temos também uma política de importação e da possibilidade do cidadão brasileiro comprar produtos no exterior com uma isenção diferente dessa que está sendo colocada. Como eu falei antes, uma pessoa de classe média alta pode ir para o exterior, pode comprar a quantidade de produtos que quiser para uso pessoal e ainda tem um valor de $1.000 para trazer demais produtos para o Brasil. E aí, essa mesma pessoa não pode acessar esses produtos através de plataformas, que não é verdade quando dizem que essas plataformas não pagam absolutamente nada de tributo. Eu não estou aqui fazendo uma defesa da plataforma, eu estou aqui fazendo uma defesa do consumidor brasileiro, dos empresários brasileiros que precisam fazer essa discussão que nós estamos fazendo agora, enfrentar problemas sérios que nós temos em relação à carga tributária, à complexidade da nossa carga tributária, e realmente desonerar e facilitar, desburocratizar a vida de quem quer empreender, quem quer gerar emprego, quem quer fomentar realmente a nossa economia aqui no nosso país. Deputado Mauro Benevides Filho, há uma inversão de prioridades? Antes de acabar com a isenção, o governo deveria rever a carga tributária no país? Veja, eu sou um dos 12 deputados que compõem o grupo dos 12, lá chamado dos 12 apóstolos, que está trabalhando na reforma tributária brasileira. O Brasil, diferentemente dos outros países, tem no consumo a sua maior carga. Ou seja, hoje, dos 2,3 trilhões que o Brasil arrecada, 49%, quase metade, advém do consumo. Como os menos favorecidos consomem praticamente a totalidade da renda e os ricos poupam uma parte, por isso que se diz no mundo que o Brasil tem um sistema tributário regressivo. Então, nós estamos trabalhando muito isso, muita carga no consumo, pouca carga na renda e pouca carga no patrimônio. Então, nós vamos ter que fazer um ajuste nessa questão para poder tornar essa dita carga tributária, que hoje está ao redor de 32% e 33% do produto interno bruto, para que as pessoas mais ricas paguem mais impostos e os menos favorecidos paguem, portanto, menos impostos. Essa é uma preocupação nossa. Os Estados Unidos, por exemplo, da sua arrecadação tributária, só 16% vem do consumo. A alíquota de patrimônio, por exemplo, lá é muito elevada. Aqui no Brasil, a maior alíquota que existe é 8% no ITCMD. E somente 14 estados brasileiros cobram essa alíquota. Lá, a mínima é 20%, pode ir a 42%, só para a gente fazer uma referência dessas questões. Além disso, dentro dessa reestruturação, nós pretendemos, nesse primeiro termo, fazer em consumo e patrimônio, e o ministro Haddad e o secretário Api têm dito que no segundo semestre, e aí nós teríamos sim a discussão sobre a renda
para tratar não só do imposto de renda, das alíquotas do imposto de renda, mas tratar o imposto sobre distribuição de lucros e dividendos acima de 5, 10 milhões ou o que quer que seja. Então, esses assuntos, com certeza, ela é pauta fundamental da Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que até a primeira quinzena de junho nós estaremos, portanto, aprovando essa matéria, tornando a carga mais sem qualquer complexidade. Eu fui secretário de Estado da Fazenda por 12 anos. Eu sei o que é a legislação da Constituição, de uma lei complementar, de uma lei ordinária, de um decreto, de instrução normativa, de uma portaria. Portanto, é altamente complexa. Se eu consigo fazer tudo isso no IVA e mais, e deixo essa legislação a mesma em todo o país, aí sim, aí eu vou diminuir também o custo das empresas de contratar advogados, de contratar contadores, porque realmente a complexidade da deputada Anne tem toda a razão nessa questão. Agora, não pode as empresas brasileiras sofrerem agora esse processo. Todo mundo sabe que a pessoa física que compra de 50 a 500 dólares, ela hoje já paga os 60% de imposto de importação. De 500 a 3 mil, não. Aí ela paga o imposto de importação e vai ter que pagar o ICMS também, que aí o Estado é que faz essa requisição de pagamento. E mais, a Receita, eu dizia para o secretário da Receita, ao exigir, olha esse detalhe que é importante, ao exigir que a empresa faça o seu credenciamento, que é algo parecido com o que eu fiz aqui no estado do Ceará, transportadoras não passam mais imposto fiscal, ela já entra direto para fazer, com o recolhimento do tributo, para fazer a distribuição. Isso significa que em vez de 40 carretas chegarem da central dos Correios em Curitiba e depois voltar para São Paulo ou para a sua distribuição, isso é uma perda de tempo enorme que eu que estou comprando aqui no Brasil e quero receber meu produto com mais rapidez. Isso diminuirá, no mínimo, entre 10 e 15 dias do dia da compra para o dia do recebimento, porque essa carreta não precisará mais ir para Curitiba, já chega em São Paulo e já vai para a sua destinação. Esse é um ponto de gestão também muito importante que a Secretaria da Receita Federal está procurando implementar com essa mudança de atitude em relação a 180 milhões de pacotes que estão chegando aqui no Brasil sem pagar, boa parte disso, sem pagar tributos, e é por isso, portanto, que a preocupação com o emprego tem que ter efetivamente, porque o irmão, o pai e o amigo, o vizinho daquele que possa estar comprando, eu desconfio, Carol e deputada Anne, que a classe média é que está comprando desses sites. Não é o pessoal de baixa renda, que tem um salário mínimo muito baixo, que passou 4 anos sem ter reajuste real, ou seja, além da variação da inflação. Esse pessoal tem um consumo muito, muito pequeno. A classe média é que, na realidade, possa estar usando, eu preciso confirmar esse dado, na divisão, né, de 50 dólares, segunda conta, 50 dólares. Por isso que a exigência do CPF agora, no novo normativo, vai identificar quem realmente está fazendo esse bypass em uma concorrência desleal aqui no Brasil. Bem, chegamos ao fim do nosso painel CNN. Deputada, apenas aqui para considerações finais, já trago meu agradecimento. Deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, muito obrigada. E aí uns segundos para suas considerações finais, por favor. Obrigada. Eu só quero dizer que a política protecionista e o argumento de que taxar essas compras acima de 50 dólares ajudariam a gerar emprego aqui no nosso país, elas acabam não se sustentando, né? O que tem que haver é um ciclo virtuoso de geração de emprego e oportunidade, como discussão do peso do Estado, mais uma vez vou colocar isso, da burocracia em cima dos empresários brasileiros. Não é taxando essas compras que a gente vai conseguir fazer com que o nosso país seja que tenha um ambiente melhor para que se possa investir e empreender. Então, eu acho que a discussão ela passa por uma melhora do ambiente de negócios aqui dentro do nosso país, e também revendo, obviamente, acho que tem que ter um patamar, mas não de 50 dólares, para a gente discutir a questão da importação.
Obrigada, deputada. Deputado, também, eu estou sendo indelicada com os senhores, é só por uma questão de tempo. Já lhe agradeço, deputado, também. A teoria da vantagem comparativa, aqui na minha cadeira com meus alunos, realmente o Brasil não pode produzir tudo, ele tem que produzir aquilo que tem vantagem comparativa e importar aquilo que não tem. Mas ninguém pode também abrir de uma maneira sem escolher exatamente para onde vão esses produtos, senão sim, nós estaremos destruindo a economia brasileira. Muito obrigado, parabéns à deputada Anne. Obrigada aos dois pela participação e, claro, você que está aqui conosco no painel CNN. Obrigada.